regra que está associada ao S? O S deve ser substituído por quê? Azinho, azão, correto? Não tem outra regra, só tem ela. Bom, agora eu preciso derivar esse A aqui. Então, esse A já é um terminal. Eu conservo esse terminal e vou derivar o azão. O azão, eu vou aplicar a regra para o azão. O azão, ele só possui uma regra, então eu vou substituir aquele A por essa regra aqui. Vou substituir esse A. E esse A gerou Azinho, Bzão. Opa, agora eu preciso substituir esse Bzão aqui. Aí reparem que agora eu tenho 3 opções a escolher. Posso escolher qualquer uma delas. Olhando para a minha palavra, o próximo símbolo aqui é um B, então eu vou escolher essa regra. Então vou substituir esse Bzão por Bzinho, Bzinho. Tenho mais um símbolo variável aqui, então preciso continuar a minha derivação. É um Bzão, tem uma dessas 3 regras a escolher. Qual regra que eu vou escolher? Nesse caso eu vou escolher essa primeira aqui. Vai ficar. Substituindo esse B, eu vou... Opa, terminei aqui a minha palavra. Então vai lá para o vazio agora. Substituo esse B por qual regra? Vou substituir pelo vazio. Isso aí funciona para todos os casos. Todos os casos. Então, todas as palavras que eu gerar através dessa gramática serão pertencentes a essa linguagem. Então, a gramática ela só vai gerar palavras que pertencem à linguagem. Ela é incapaz de gerar palavras que não pertencem à linguagem. Vazio aqui é. Então, repare que quando eu derivo S, obrigatoriamente o primeiro símbolo que vai aparecer é um Azinho, certo? E aqui eu tenho a regra do A. Quando eu derivo A, também, o primeiro símbolo é um Azinho. Ou seja, todas as palavras que eu formar através dessa gramática terá A e A no começo. Sim. Essa derivação pode ser em formato de árvore também, não tem problema. Então, se eu começo com S, S deriva em quê? Em Azinho. Azão. Esse A aqui vai derivar em B. Esse B deriva em BA. Aqui eu tenho a árvore de derivação para essa palavra. Então, repare que aqui nós temos a palavra nas folhas dessa árvore. Onde que isso é utilizado? Gramáticas é utilizado. Por exemplo, um compilador nosso de uma linguagem qualquer tem uma gramática interna. Então, toda vez que a gente digita um comando, ele vai derivar aquela gramática a fim de encontrar aquele comando que a gente digitou. Se ele conseguir derivar a gramática e encontrar aquele comando que nós digitamos, significa que aquele comando está correto. Se por um acaso ele não conseguir fazer essa derivação, aquele comando está incorreto. Professor, o S é a regra que começa a derivar por ele, certo? Isso, é a regra que começa sempre, toda derivação vai começar por S. E essas regras já vêm dadas no... Então, esse exercício aqui foi eu que montei. Eu olhei para a linguagem e montei essa gramática. Assim como a gente projeta os autômatos, a gente projeta as gramáticas também. Não tem uma regra de formação de gramáticas. A gente precisa olhar para a linguagem e verificar quais são as possíveis regras. Então as regras a gente monta na hora da resolução. Isso. Depois eu vou passar para vocês
como transformar uma gramática em autômato e como transformar um autômato em gramática. Então, se você tem, por exemplo, um autômato, você consegue gerar a gramática para aquela linguagem. Se você tem uma gramática, você consegue gerar um autômato equivalente. Mas se você não tem um autômato, nesse caso aqui a gente não tem um autômato, né? Então a gente vai projetar essa gramática, então nós temos que pensar nas regras possíveis. Por exemplo, se eu passar a seguinte palavra para vocês, então essa palavra não pertence à linguagem, né? Porque o prefixo dela não é a. Então vejam que aqui não tem como eu começar a ter palavras que começam com B, né? Porque obrigatoriamente, ao derivar esse símbolo S, o primeiro símbolo que aparece aqui é o A. Então não tem como eu começar uma palavra com Bzinho. Então nunca essa gramática vai derivar uma palavra desse tipo. Vamos ver mais exemplos. Só deixa eu colocar a definição de uma gramática regular à direita, porque é o que interessa para a gente. Então, quando existem 4 tipos de gramáticas regulares: as gramáticas regulares à direita e à esquerda, e gramáticas regulares à direita e à esquerda. Gramáticas únicas à direita e à esquerda e gramáticas regulares à direita e à esquerda. Para a gente, o interessante são esse tipo de gramática. São gramáticas, a gente diz que esse tipo de gramática é uma gramática unicamente à direita. Por quê? Por que ela é à direita? Porque todos os símbolos variáveis aparecem à direita da produção. Então, reparem que todos os meus símbolos variáveis aparecem como o último símbolo da minha produção. Se eu tivesse regras desse tipo aqui, ela deixaria de ser à direita, passaria a ser à esquerda. Por quê? Porque os meus símbolos têm um símbolo variável aparecendo à esquerda. E o A é sufixo? Esse é razão? Não, o pequeno ali na segunda regra. Pode ser, depende da regra, depende da gramática completa. Então, eu consigo escrever qualquer linguagem regular, tanto faz uma gramática à direita ou uma gramática à esquerda. A gente prefere as gramáticas à direita, por quê? Porque as gramáticas à direita estão prontinhas para a gente transformar em autônomos. Se a gente tiver gramáticas à esquerda, a gente tem que fazer a conversão. Então, geralmente, a gente vai montar gramáticas à direita. Aí, por que gramáticas únicas? É porque em cada regra, em cada produção, só vai aparecer no máximo um símbolo terminal. Reparem que aqui eu tenho no máximo um símbolo terminal. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Tá? Eu poderia ter uma gramática desse tipo aqui. Poderia, tranquilamente. É uma gramática regular também, funciona do mesmo jeito. Porém, essa gramática fica mais difícil da gente trabalhar, porque quando a gente for montar o nosso autômato, também a gente vai ter que transformar isso daqui para chegar nisso. Então, quando a gente vai montar, a gente já monta a gramática desse tipo aqui, única à direita. Então, para todos os efeitos, para nossos estudos, uma gramática regular
as gramáticas unitárias à direita, as regras de produção estarão em uma dessas três formas. Ou eu posso derivar apenas uma variável ou uma terminal, ou eu posso derivar um terminal seguido por uma não terminal, ou derivar o vazio, só. Se tiver outra coisa que não seja uma dessas três produções, ela não é gramática regular unitária à direita. Uma gramática regular unitária à esquerda, a diferença está aqui. Aqui eu faço essa inversão. Se eu tiver regras desse tipo, nós dizemos que essa gramática é unitária à esquerda. Gramática regular unitária à esquerda. Então aqui são os 4 tipos de gramáticas regulares. Gramática regular unitária à direita, as regras são desse tipo. Gramáticas regulares unitária à esquerda, as regras são desse tipo. Gramáticas regulares à direita, ou seja, agora tirei o unitário. São regras desse tipo, onde alfa é uma palavra de terminais, ou seja, eu tenho mais do que eu posso ter mais do que um terminal na minha produção. E gramáticas regulares à esquerda, do mesmo jeito, onde alfa também é uma palavra de terminais, ou seja, uma sequência de símbolos terminais. Então, o que caracteriza uma gramática regular? Do lado esquerdo da minha produção eu tenho, no máximo, um símbolo variável, e do lado direito da produção também, no máximo, um símbolo variável. Isso caracteriza uma gramática regular. Eu esqueci de colocar uma outra regra aqui também que eu posso ter. Posso derivar apenas um não. Eu posso derivar apenas um terminal. São essas 4 regras que caracterizam uma gramática. Posso derivar apenas um terminal, posso derivar um vazio, posso derivar apenas uma variável, ou eu posso derivar um terminal seguido de uma variável. Vamos ver outro exemplo. Então eu posso ter só um azinho no caso do A ali. Pode. Só um azinho, por exemplo, se eu quisesse fazer essa regra aqui sem o vazio, por exemplo, se eu quisesse tirar essa produção vazia, daria para fazer. Como que eu faria? Montaria essa regra da seguinte maneira. Tirei o vazio, a regra ficou desse jeito aqui. Então aqui, ó, o Bzão está derivando apenas um no terminal. Pode ser, não tem problema nenhum. Qual que é melhor, qual que é pior? Tanto faz. Mas ali, obrigatoriamente, para o término de uma palavra, tem que ter um vazio. Não, você pode terminar a palavra ou quando você deriva o vazio, ou quando você deriva um terminal. Entendi, mas assim, se eu não Sim. colocar eu tenho que ter um vazio, né? Entendi. Tem que terminar sempre com vazio nesse caso. Aqui, eu vou terminar a derivação quando? Quando eu encontrar esse Azinho ou esse Bzinho. Ou seja, eu termino a minha derivação quando eu não tenho mais nenhum símbolo variável para processar. Então, reparem que aqui, ao processar esse símbolo Bzão aqui, eu substituo pelo vazio. Então, aqui terminou a minha derivação, porque eu não tenho mais nenhum símbolo, nenhum não terminal, ou nenhum símbolo variável
para derivar. Aqui na árvore, né, se a gente olhar para a árvore, olhando para as folhas, nenhuma delas tem um símbolo variável. Então significa que essa árvore já está pronta, não dá mais para derivar. Enquanto eu tiver símbolos variáveis, eu tenho que ficar derivando até acabar de encontrar a palavra. Vamos construir mais uma gramática. Mano. Esse cara pensa que eu não dormi, né? Quase.